Arrudas, ele pode ser comparado ao que é hoje o Rio Cipó. Era daquela magnitude a beleza dele, muita pedra, muita água, água de ótima qualidade, local excelente para as pessoas brincarem, passearem, pescar. Ele comunicava diretamente com o Rio das Velhas. E no Rio das Velhas você tinha peixe, surubim, dourado. Teve gente que pescou em Sabará peixe de 50 a 60 quilos. Então, esses peixes poderiam subir o Rio Arruda. Então, tudo isso foi destruído em nome de uma urbanização. Com Arão Reis, foi contratado para fazer o projeto da nova capital. E aí eles tiveram uma decisão de engenharia que era desconhecer o meio ambiente, a topografia, os rios, as montanhas, e implantar uma cidade como se não tivesse nada naquela região. Uma visão absolutamente ultrapassada de engenharia, para resolver um problema de trânsito e para resolver um problema também da especulação imobiliária. Para construir mais prédios, foram avançando em cima da área do rio, inclusive desconhecendo que o rio tem épocas do ano que tem a cheia. Isso é um fenômeno natural de um rio, é ter área de cheia e na época do ano da estiagem tem a vazante. O rio funciona assim, cheio e vazante. E eles desconheceram isso, comprimiram o rio no leito, fazendo canalização, tiraram o leito natural do rio, retificaram o rio e comprimiram o rio, foram afundando o leito dele. Vocês estão vendo aqui é por volta de 3.700 litros de esgoto por segundo. Isso não é o Rio Arrudas que está sendo tratado aqui, isso é o esgoto das pessoas que moram na bacia do Rio Arrudas. Ou seja, as redes em frente às residências pegam, coletam o esgoto, manda para o interceptor e o interceptor traz o esgoto até ele chegar aqui desta maneira. Aqui inicia o tratamento, onde a gente vai recuperar toda essa água suja e devolvê-la com qualidade para o rio. É um conjunto de peneiras em que elas têm a função de retirar todo o sólido que chega junto com o esgoto. Aqui nós temos a noção exata da falta de consciência da sociedade que joga nos vasos sanitários toda sorte de objetos. Desde camisinha, maço de cigarro, cabelo, que é extremamente prejudicial ao tratamento de esgoto, peças de roupas íntimas, PET, tampa de cerveja, e vem coisas inusitadas também, como aliança, dinheiro, relógio. A gente tira por volta de 30 toneladas por dia de lixo. Esse paradoxo se encontra entre mobilidade, como fazer com que as pessoas circulem na cidade, versus natureza. O que fazer com o rio, com esse território, com esse espaço por onde atravessa um rio, né? E é claro, normalmente nas cidades, essas margens de rio, por conta da topografia, elas são originalmente o melhor espaço para você pensar essa mobilidade plana, né? Essa mobilidade numa topografia única. Então a gente tem um histórico em muitas cidades no mundo dessas grandes eixos de conexão urbana estarem nas bordas e nas margens ou em cima desses
leitos de rio. Então, no caso de Belo Horizonte, isso é muito explícito. Assim, o Ribeirão Arrudas ele foi, durante quase toda a história da cidade, um lugar de dejetos, né, um equipamento urbano para onde os dejetos urbanos, né, os resíduos, o lixo, o que sobra, o que é produzido de ruim na cidade é canalizado para ali. Então, a gente tem aí uma discussão que é muito importante. A gente prefere uma cidade na qual você tenha qualidade de vida e qualidade ambiental, uma qualidade do ar, uma qualidade de espaços públicos, que você tenha água limpa circulando pela cidade, que você possa usar o rio como um equipamento de lazer e de espaços que sejam, a gente poderia pensar no espaço do comum, né, de um espaço que as pessoas podem... a gente não tem praia, mas a gente poderia ter o rio como um espaço de encontro e de sociabilidade. Ou a gente quer um espaço para o veículo e para o trânsito. Aqui tinha que ter peixe, não é máquina, não é trator dentro do rio. O senhor não quer pescar com a gente aqui, não? Não, hoje não. Você tá aqui... pescando aí? Então, mas cheio de peixe. Cheio de peixe aí. Eu sou do interior de Minas. Eu lembro que eu atravessava a estação central, atravessava a praça da estação, ficava no meio do canteiro lá da Andradas. Quando passavam os ônibus, tudo tremia. Eu ficava sem saber porque aquele negócio tremia. E aí um dia eu perguntei, um senhor estava lá do meu lado, ele disse que era porque lá embaixo tinha um rio. E aí não acreditei muito, mas fiquei com isso na cabeça. Um tempo depois, eu fui dar uma pesquisada e vi que realmente lá passava um rio embaixo. E aí fiquei naquela sensação, né? Como que um rio desse, que passa dentro da cidade, está desse estado, e o poder público não faz nada. Encontra aí morto, quando eu falo morto não é apenas sem vida, mas ele morto também no inconsciente da população, que muitas vezes passa por uma área dessa que foi transformada em bulevar para carro passar e não sabe que ali embaixo tem um rio, ou que passa aqui, olha e enxerga só esgoto. Ao poder público, que na verdade não é público, né? A gente hoje não tem mais jeito de dizer que o Estado é um Estado traço capital, né? Esse Estado neoliberal que acontece no mundo inteiro a partir dos anos 70 e hoje no Brasil a gente está vivendo esse auge com a vinda dos grandes eventos e com esse discurso que a cidade precisa desenvolver e melhorar suas condições. É muito claro, assim, a gente tem uma gestão em Belo Horizonte hoje, que é uma gestão voltada e focada para a cidade empresa, né? Uma lógica de entender a cidade como um lugar que produza mais-valia, um lugar onde você explora todos os seus metros, centímetros quadrados e cúbicos a partir da lógica do capital, desse capital que é neoliberal. Isso significa que, para que isso aconteça de uma forma mais fluida, né? Você cria, então, as parcerias público-privadas, que é legitimada através de um conceito, na verdade, de um instrumento do Estatuto da Cidade que se chama Operação Urbana Consorciada. Então, em Belo Horizonte, hoje, tudo isso se deságua, para usar uma metáfora divertida, toda essa lógica do capital, ela deságua para esse eixo fundamental, que é o eixo desse grande rio, que é um sistema viário que liga a cidade de leste a oeste. A gente tem uma parte dele que já foi totalmente canalizada e transformada num bulevar, ou seja, numa avenida, e a outra parte que ainda está em canal aberto,
mas mostrando também as intervenções que fizemos. E, infelizmente, ele foi praticamente desqualificado de rio para um grande depósito de esgoto e de lixo da cidade. Então, o projeto Manelzão, ao longo da sua existência, vem lutando exatamente para quê? Para requalificar o Ribeirão Arrudas, para que ele volte realmente a um patamar de ser um rio, e um rio da cidade, e voltar a fazer parte, inclusive, do cenário dela. Um rio que era muito semelhante a esse e que hoje foi basicamente requalificado, e é um rio sem esgoto, sem lixo, e que a população hoje, no fim de semana, inclusive faz uso das suas águas. Houve também uma melhoria do modelo de transporte urbano dentro da região da abrangência do rio, e houve também melhorias em relação até à temperatura, ao clima, porque o rio, na sua vitalidade, ajuda inclusive a manter toda a umidade daquele local. Então, enfim, o Arrudas é um ribeirão, tem que ser requalificado como tal, e dessa forma ele pode ser um cenário bonito para o contexto da cidade e garantir tanto a preservação desse patrimônio natural da capital, como também levar a água de boa qualidade para o Rio das Velhas, né? E o Rio das Velhas vai chegar no São Francisco, e com isso a gente vai estar fazendo uma melhoria da qualidade ambiental dos rios da bacia do São Francisco como um todo. Há 18 anos atrás eles pescavam aqui na frente da pedra, eles tomavam banho. E a água podia ter esgoto, mas a gente não via, era limpinha. Que mataram o rio, após matar o rio, colocaram o rio num caixão e depois puseram a tampa por cima, e para disfarçar o crime puseram flores ao lado para esconder o mau cheiro do cadáver. Perfeito, né? Então, na verdade, você fazer um bulevar, botar trânsito em cima do rio, eles estão querendo que a gente esqueça o papel do rio numa cidade.